Boa tarde, eu vou deixar uma palavra aqui com vocês, está escrito em 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel. Nós vamos falar como ouvir a voz de Deus, como que nós ouvimos a voz de Deus. E essa mensagem hoje que eu estou deixando é para falar como nós devemos ouvir a voz de Deus, porque Deus fala de várias maneiras. Quando eu cheguei na igreja, quando eu me converti, eu ouvi os irmãos falar assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu não sei se você tem essa dúvida, mas eu tinha. Eu falo: meu Deus, como que Deus fala? Como que Deus fala? Aí fui estudando, fui conhecendo Deus, né? Fui lendo a Bíblia, ouvindo pregações e fui conhecendo a Deus. Fui me aprofundando, né, na palavra do Senhor. Aí eu aprendi como que Deus fala. Deus fala através da palavra dele, né? Fala através de palavra, fala a palavra de profecias, ele fala através de um profeta, ele fala através de um sinal, ele fala através de sonho. Deus fala através até dos pássaros, né? Na Bíblia fala muito sobre os pássaros e Deus fala com nós em muitos momentos. Mas nós temos que estar atento para ouvir a voz de Deus. E eu vou deixar um versículo aqui que Samuel, quando foi chamado também para o ministério dele, ele também não conhecia Deus. Você de repente pode estar sendo chamado e também não conhece a Deus, né? Conhecer que Deus existe e tudo, mas não tem aquela profundidade de conhecer Deus, né? Às vezes você conhece um Deus de ouvir falar, mas um Deus de comigo caminhar mesmo, de conhecer a verdade. E Samuel também, quando ele foi chamado, sendo ali para ser o sucessor de Eli, ele também não conhecia a voz de Deus, né? E Deus chamou ele por 3 vezes. Ele estava deitado já e Deus chamando ele no sonho. E ele, depois você lê o 3, né? 1 Samuel capítulo 3, você lê ele inteirinho. Eu vou deixar um versículo só para você meditar como que Deus fala. E Deus chamava Samuel, Samuel, e Samuel levantava e pensava que era Eli, né? Que ele estava deitado com Eli. Eli era o profeta que ele acompanhava. E ele pensava que era Eli que estava chamando ele, porque ele não conhecia a voz de Deus. É interessante. Aí Deus chamou ele por várias vezes, e ele levantava, ia lá e falava: o senhor me chama? E ele falou: não, eu não estou te chamando, vai dormir. Até que na 3ª vez ele diz assim para Samuel: vai, deita, e quando se chamar novamente, você diz assim para ele: eis que o teu servo escuta, eis que o teu servo... diz assim lá no 10, ó: então veio o Senhor a Eli e esteve ali, chamou como das outras vezes. Samuel esteve ali, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Ele estava aprendendo a ouvir. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou e fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir-lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Então Deus, ele estava aprendendo a ouvir Deus, e Deus ia deixar uma mensagem para ele que ia falar sobre Eli, né? No sonho ele ia falar sobre Eli. E ali ele teve uma intimidade com Deus e ele começou a aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus, no sonho ali, Deus falou tudo o que ia acontecer com Eli. E ele ouviu, prestou atenção, né? Mas foram várias vezes que Deus chamou e ele não entendia. De repente você está como Samuel, ou está como eu quando eu cheguei na igreja, que jeito que Deus fala. Se você estiver desse jeito, como Samuel ou como eu estava, deixa uma mensagem quando você ouvir o vídeo. Se você ouvir, parar para ouvir, deixa um likezinho, deixa uma mensagenzinha dizendo assim: eu também penso assim, eu também já passei por isso, né? Se você já passou por isso, deixa ali para mim saber que não é só eu, que não sou só eu que passei por isso, que não é só Samuel, mas quando Deus nos chama para a obra dele, e nós temos que aprender a ouvir a voz dele e saber discernir realmente se é a voz de Deus.
né? Porque às vezes é a voz do nosso interior, ou às vezes uma voz externa que está falando e a gente não está entendendo. E ouvir a voz de Deus, nós temos que ter tempo, né? Ter tempo para ler uma Bíblia, ter tempo para ouvir, né? Para ter aquela intimidade com Ele, para a gente começar a perceber a voz dele. A voz dele é suave, é mansa, né? Ele falou com Elias, e Elias era aquela voz mansa, quando naquela mansidão ele falou. Na próxima live nós vamos falar sobre quando ele chamou ele chamou Elias, né? O profeta Elias, ele também chamou o profeta Elias, e o profeta Elias tinha realmente uma intimidade que sabia que a voz de Deus era mansa. Amém? Essa é a mensagem. Eu sou aqui de Lins, né? Eu congrego na igreja Fonte para as Nações, aqui na Nicolaus, na Avenida Nilo de Noronha, 255, em Lins, na Vila Ribeiro. Se você que estiver ouvindo essa live for de São Paulo, for de Barueri, for ali da região de Alphaville, nesse domingo é o terceiro domingo do culto de comunhão com o Senhor, de consagração. É o terceiro domingo de consagração na igreja do profeta Vinícius Iracete, é na rua Aruanã 120, São Paulo, Barueri, Alphaville. Se você estiver em São Paulo, estiver ouvindo essa live, visita a igreja dele, acompanha ele também. É com ele que eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. E ele tem uma instrução maravilhosa e eu estou aprendendo e estou aqui, deixando a minha mensagem profética para você. Eu desejo um final de tarde abençoado. Amém? Tchau, tchau.